Gente, eu quero chamar a atenção para uma matéria que nós demos ontem aqui, da união civil entre pessoas do mesmo sexo, que envolveu um pastor lá da região de Londrina com o companheiro dele. Ele disse que, inclusive, fundou uma outra igreja, e nós recebemos aqui um sem número de e-mails e de recadinhos pelo nosso Twitter, no @Jornal da Massa, dizendo que se nós éramos tão liberais, e se o pastor era tão liberal, por que não tinha havido um beijo? Lembra disso, Ruth? Lembro. Lembra disso? E teve o beijo. Houve o beijo. Só que na reportagem que nós apresentamos ontem, por alguma razão, o beijo não foi mostrado. Pois eu pedi para separar o beijo para a gente passar agora no Jornal da Massa. Põe no ar. Esse é o momento em que foi selada a união estável, a troca das alianças, lá no cartório, e o beijo. Aí está, as pessoas que acharam que eles tinham vergonha de mostrar a união, aí está. Ô, Daniel, essa bancada aqui está se dedicando tanto a esse assunto que está me preocupando. Ainda bem que você está aí. Mas é uma fixação meio complicada, Gemu. O que é isso? Me explica. O que é isso? O que é? Eu não tenho, nem tenho comentário a fazer sobre isso. Preocupação. Não quero. Tá bom, vou passar. Só para eu entender, os dois têm preconceito? Isso? Nenhum, mas é um... Nossa, não estou entendendo. Você tem preconceito? Preconceito a esta apologia eu tenho sim. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de se manifestar. Quando o homem e a mulher casam no cartório e se beijam, daí você não se incomoda. Não, se você mostrar, se você achar que isso também é um fato que mereça essa mitificação que está sendo feita nos últimos tempos, daí eu acho que é normal. Apenas eu não consigo compreender por que nós estamos mitificando ultimamente essa postura. Mitificando não, um pastor, larga a igreja em que ele estava porque não podia assumir a sua orientação sexual, une alianças com o companheiro, dentro de um cartório da cidade de Londrina. Se isso não é notícia, eu não sei mais o que é notícia. Mas, aí perdi o norte. Eu e o Gelson Negrão lá em Londrina estamos com a bússola desorientada. Eu não sei, o Gelson Negrão, eu te conheci mais firme, hein? Gente, a Ruth leva na base do deboche. Mas isso é uma quebra de paradigma. O que aconteceu em Londrina é uma tudo quebra bem, de se você considerar sobre esta ótica da quebra do paradigma, do comportamento, especialmente em se tratando, deve ser um pastor evangélico. Pastor de igreja evangélica. Aí é uma quebra de paradigma, sim, você tem razão. Uma outra notícia agora. O secretário de Saúde aqui do estado, o Michele Caputo Neto, esteve em Maringá e anunciou recursos para o HU. Ele também falou das medidas que estão sendo tomadas para resolver o problema da área da ortopedia. O secretário anunciou o aumento de 243 milhões de reais no orçamento da saúde para o ano que vem. Ele ainda falou das medidas emergenciais que estão sendo adotadas para diminuir a fila de cirurgias ortopédicas, o principal problema apontado pela CPI dos leitos do SUS. Os 4 hospitais que atendem pelo SUS vão dividir as cirurgias de média complexidade. O Hospital Municipal disponibilizou 6 leitos para pós-cirurgia e a Prefeitura vai ajudar na compra de equipamentos para o HU. As medidas devem amenizar a situação. O HU, ele tem feito aquilo que ele consegue fazer. As cirurgias de ortopedia que não são feitas no HU, não é porque o HU não quer fazer. Não são feitas porque o HU não tem condições de fazer. Também foi anunciado que no ano que vem serão construídas 5 salas cirúrgicas aqui no HU. Segundo a direção do hospital, o número ainda não é o suficiente. Eu vou brigar por mais, porque nosso centro cirúrgico definitivo são 11 salas. Outro problema no HU é a falta de leitos. A construção do bloco administrativo, que liberaria espaço para a instalação de mais 30, está parada por problemas jurídicos. Não falta dinheiro para a obra continuar. Houve um problema da construtora. Problema esse que juridicamente eu tenho certeza absoluta o jurídico da Universidade Estadual de Maringá vai resolver. É por isso que nós fizemos esse investimento. O tema da união civil entre pessoas do mesmo sexo, ela movimenta muito os telespectadores pelo Twitter do Jornal da Massa, @Jornal da Massa, mande seu recado. O Ed Nilson diz o seguinte: acredito que cada um pode fazer o que quiser da sua vida sem precisar dar publicidade, sendo gay ou não. O
Antônio Carlos diz o seguinte: ser contra a prática homoafetiva não é homofobia. Não existe terceiro sexo. Eu teria vergonha de ter um filho gay. É o que diz o Antônio Carlos. Não adianta. As pessoas, elas reagem negativamente a esse tipo de gesto. A esse tipo de gesto do pastor que deu o beijo no companheiro dentro de um cartório na região de Londrina. E aí, Ruth? Você vê, ó, que igreja é essa que um pastor beija um homem na TV? Diz o Vizentim. E a reação ela é muito forte, porque chama muito a atenção esse tipo de fato. E o assunto... Gente, não acredito que esse assunto continua, Jebuque. O que acontece? Eu não sei. Por que eu especificamente, porque minha senhora? Porque o lado de cá está querendo mostrar o beijo gay. Mas é o seguinte, mas veja, essa história, né? Aliás, é a história, é a mudança do tempo, é a quebra dos paradigmas, mas esta mitificação que está sendo feita nesta quebra de paradigma, que me parece que leva à discussão. Porque eu não sei se é porque eu sou velho, etc. e tal, mas eu sou do velho e bom tempo que a coisa era homem e mulher. Não tenho absolutamente nem nada contra, etc. e tal, mas é o seguinte, a pergunta agora eu vou devolver para você. Diga. E se você tivesse um filho gay? A orientação sexual é dele. Eu vou o quê? Eu vou deixar de amar o meu filho porque ele é homossexual? A orientação sexual aí, dele? Eu não teria problema nenhum com isso. E faço a pergunta a você. Se alguns dos teus filhos se anunciasse homossexual, você deixaria de amar o seu filho, Jebuque? Aonde reside a vergonha nesse tipo de caso? Eu sinceramente, eu não consigo localizar razão para a gente se envergonhar de um filho. Mas é a minha opinião e eu respeito quem pensa ao contrário. Agora, amor do pai pelo filho, por favor. Isso tem limite na orientação sexual de quem a gente... Mas eu concordo com o Jebuque numa coisa, eu vou dizer. Existe realmente hoje uma apologia para essa questão. Pois tá? é. Basta você assistir as novelas da Globo, o que acontece? Toda novela tem 2, 3 gays lá. Outra coisa, bonzinhos. Gay heróico. Sempre é o herói, ele é o herói. É o cara que sofre preconceito. E você pode pôr lá um médico que é canalha, uma jornalista que não presta, mas o gay é invariavelmente bonzinho. Porque se botar alguém lá que não é bonzinho, vem 500 caras brigar e fazer confusão lá. Patrulhar. Então hoje o que existe, na verdade, é uma patrulha, sabe? Por que você precisa mostrar 30 vezes o beijo gay na TV? Não sei por quê. Qual é a razão? Não, aliás, não precisa. Não precisa. Esse beijo só foi mostrado porque o telespectador cobrou. Sim, mas não precisa. Porque, onde está o beijo? Vocês cortaram o beijo? Não cortaram o beijo. O beijo está aí, para mostrar. Exatamente. Agora, a reação ela é muito forte. A Elis, por exemplo, diz o seguinte: Denian, pode até ser uma quebra de paradigma, mas se fosse correto, ao invés de Adão e Eva, Deus teria criado o Adão e o Ivo. Olha, isso é bom. Adão e Ivo. Olha, sabe o que ia acontecer? Ia mudar aquela cartilha. Ivo viu a Eva, né? É que a gente tem medo, Denian, sério mesmo, a gente tem medo de brincar. Eu estou toda cheia de dedos aqui para brincar com essa história. E eu mato político todo dia. Você xinga político, mas eu xingar os caras vêm em cima de mim. Eu e alguns dos que estão aqui agora trabalharam, né, num outro veículo com um famoso gay nacional aí e tudo mais. E, muito embora ele fosse mitificado, famoso, etc., quem trabalhou com ele sabe, né, do tamanho do caráterzinho dele. Pequenininho. Ele se refere ao Clodovil.